Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo. E os futuros candidatos a ingressar nas carreiras da Polícia Militar de Minas Gerais, a nossa gloriosa PMMG. Essa é a primeira videoaula que vai trazer para vocês um breve comentário para auxiliá-los na questão jurídica do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, na Lei 14.310. Então, para quem, a título de curiosidade, o Código de Ética e Disciplina ele veio substituir o antigo RDPM, um regimento disciplinar, que é o antigo amarelinho, que era um código mais rigoroso, que estava em vigor até começo de 2002. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre as disposições gerais desse Código de Ética e Disciplina. Tudo bem. Artigo 1º. O Código de Ética e Disciplina dos Militares ele tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, SEDMO. Pois bem, pessoal, especificar e classificar as transgressões disciplinares, ou seja, vamos tipificar quais os tipos de transgressões disciplinares que existem dentro da Polícia Militar, as normas relativas às sanções, os vários tipos de sanções que existem para cada tipo de transgressão, conceitos, que é o conceito que cada militar adquire à medida que ele vai permanecendo nas fileiras, recursos contra sanções disciplinares, processos de recompensas, quando o militar ele pratica uma ação valorosa que enaltece o nome da Polícia Militar, ele é recompensado. Existem vários tipos de recompensa que a gente vai falar mais à frente. E o processo administrativo disciplinar, que é uma parte um pouco triste, mas que de extrema importância. O processo administrativo disciplinar, o PAD, ele é um instrumento que vai questionar, as atitudes do militar e analisar a sua permanência ou a sua exclusão das fileiras. O SEDMO, Conselho de Ética e Disciplina, é um conselho formado por militares da unidade e ele que tem as prerrogativas de analisar os procedimentos, se são válidas as sanções, as recompensas que cada militar faz jus. O código ele aplica-se principalmente aos militares da ativa. A partir do momento que o soldado aluno de segunda classe ingressa na Polícia Militar, no primeiro dia ele já está fazendo jus a todas as normas do Código de Ética. Também os oficiais que estão ingressando no curso de formação de oficiais, ou seja, a partir do momento que ele ingressou na Polícia Militar, ele já está passível de receber todas as normas desse Código de Ética. Aos militares da reserva remunerada nos casos expressamente mencionados. Posteriormente, iremos falar de uma maneira mais clara e especificada sobre esse inciso. O parágrafo único traz quem que não está sujeito ao conteúdo deste código. Coronéis e juízes do TJM, Tribunal de Justiça Militar. Por quê? Porque eles têm uma legislação específica. O inciso 2 foi vetado. O artigo 3º, ele trata da camaradagem. Camaradagem, o princípio da camaradagem é o princípio que fala que todos os militares, pares, superiores, subordinados, civis, todo o ambiente militar, ele tem que ser sociável, ele tem que ser harmonioso.
ele tem que ser familiar, porque a Polícia Militar de Minas Gerais ela é uma imensa família. São mais de 55 mil homens espalhados em todo o estado de Minas Gerais. Nós somos uma imensa família. O relacionamento dos militares entre si com civis deve se pautar pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade. Para efeito deste código, a palavra comandante é a denominação genérica. Por que genérica? Porque não necessariamente o comandante vai ser sempre o coronel, comandante geral, né? O coronel, comandante da região militar, não vai ser o major, comandante de companhia especial. Para efeito deste código, comandante vai ser a denominação militar que está investido de cargo ou função, direção, comando ou chefia. Um sargento que está comandando um destacamento, um pelotão, um subdestacamento, assim como um tenente que está de CPU, de comandante de policiamento da unidade, ou de CPCIA, ele recebe, investido aí quando ele estiver na função de comando, ou chefe de uma determinada tropa, ele responde pelo comando daquela unidade. Aqui o conceito ao que o militar é submetido. O militar, quando ele ingressa na polícia, ele percebe o conceito B0 pontos. B0 pontos. Por quê? Porque o militar ele não cometeu nenhuma sanção, então não tem que ele entrar negativado ou positivado. Com o passar do tempo, ele vai fazer jus a ganhar pontos, ou perder pontos. A cada 12 meses sem punição, o militar ele recebe 10 pontos positivos. Essa ficha dele vai aumentando 10 pontos positivos. Então, ele entrou no B0. Passou-se um ano, ele não cometeu nenhuma transgressão, então ele foi B10. Mais um ano, B20, mas por aí vai até quando chegar no B mais 50 pontos, a gente vai colocar esse militar no conceito A50. É o conceito máximo hoje na polícia. Também, se ele nesse tempo ele perder pontos, ele vai cair, de 50 pontos negativos, no máximo ele ainda está no B. Aí quando o militar ele passa de 50, ele já ingressa no conceito C. O capítulo 2 ele fala sobre princípios da hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. A hierarquia é o que pauta o regime militar. A hierarquia e a disciplina elas constituem a base institucional das instituições militares, as IMS. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da instituição. Ou seja, a hierarquia é a subordinação do mais graduado, o coronel, decrescendo para o tenente-coronel, major, capitão, até o soldado de segunda classe. A disciplina militar é a exteriorização da ética, ou seja, é você demonstrar os valores éticos profissionais de cada militar. E ele vai se manifestar, nessa disciplina ela vai se manifestar pelo cumprimento de deveres em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia. Ou seja, a disciplina militar ela é manifestada desde o soldado de segunda classe até o coronel. E os aspectos da disciplina militar são eles, a pronta obediência às ordens legais, para frente falaremos de ordens legais e ordens ilegais, a observância às prescrições regulamentares, sejamos escravos do regulamento para não sermos escravos do homem, o emprego de toda a capacidade em benefício do serviço, porque o militar ele não responde por si só, ele carrega no peito o estado de Minas Gerais. Ele fala por 50 mil pessoas.
Quando algum militar comete alguma coisa, não é aquele militar, é a polícia militar. A correção de atitudes. Se o militar ele tem que se adaptar à hierarquia e à disciplina militar. Colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos. Como eu disse agora há pouco, a polícia militar ela é um todo, ela é um coletivo. Então, somos todos, mais de 50 mil, respondendo por uma única corporação. O princípio da subordinação rege todos os graus da hierarquia militar. Subordinação. O que é subordinação? É a pessoa responder a um comandante, em conformidade com o Estatuto dos Militares de Minas Gerais. Nossa outra videoaula, que vai falar do Enem, do Estatuto Militar. O artigo 8º, ele fala que o militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade competente, no prazo estabelecido no artigo 57, dos limites de sua competência. Posteriormente, falaremos mais claramente desse artigo. A ética militar. Honra, sentimento do dever militar, correção de atitudes, impõe conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMS, o qual deve observar os seguintes princípios da ética militar: amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional, a fé pública que nós militares temos como prerrogativa. Observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes. Ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados. Ser justo e imparcial. O militar ele não deve favorecer um fulano ou ciclano, ou desse, ele tem que ser imparcial. Zelar pelo seu preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros em prol do cumprimento da missão comum. A nossa profissão é uma profissão de extremo risco, de grande responsabilidade. A gente lida com vidas. Então, o preparo profissional eles tem que estar no ápice. Praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. Ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem, e observar as normas da boa educação. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos internos das instituições militares. É o que o militar está na rodinha dos amigos, ficar levando assuntos da caserna para um barzinho, onde a gente não conhece aquele público que está lá, que está todo mundo. Então isso é de extrema importância e muito perigoso. Cumprir seus deveres de cidadão, respeitar as autoridades civis e militares, garantir assistência moral e material à família ou contribuir para ela, preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar. Uma vez ingresso na carreira militar, estando de trabalho ou não, estando de serviço ou não, somos militares. Então, temos que nos reservar, aos preceitos da ética militar, conduta, postura e compostura. Exercitar a proatividade no desempenho profissional. O que é exercitar a proatividade no desempenho profissional? É você ser uma pessoa ativa, você estar sempre disposto a fazer da melhor maneira possível e bem feito as atribuições que lhe couberem.
Abster-se de fazer do uso do posto ou da graduação para obter facilidade pessoal de qualquer natureza, ou encaminhar negócios particulares ou de terceiro. Fazer uso da farda para ganhar qualquer vantagem, qualquer benefício, tanto para si mesmo ou para outra pessoa. Abster-se, mesmo que na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas. O que dizer, eu sou sargento, você é soldado, eu sou coronel, você é tenente. Não, tudo tem que ter dentro das normas. Isso aqui em atividades liberais, comerciais ou industriais, para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais, no exercício de cargo de natureza civil da iniciativa privada, em atividades religiosas, em circunstâncias prejudiciais à imagem da instituição militar. Então a gente tem que tomar cuidado como militar, nos comentários, na postura, na compostura, nessas situações aqui. Porque a gente responde por todo mundo. Principalmente a imagem da instituição militar. A Polícia Militar ela preza muito pela sua imagem. O decoro da classe é um dilema, é um problema muito grande. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre o decoro da classe. Parágrafo único. Os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das instituições militares, dando-se sempre entre essas ações preferência àquelas de cunho educacional. Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por um aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o SEDMU. Isso quer dizer, dependendo da transgressão que o militar cometer, sempre que possível, competente, a sanção disciplinar, o SEDMU vai analisar a oportunidade de substituir essa sanção disciplinar por um aconselhamento. Dar uma chance para o militar refletir sobre suas ações, ou advertência verbal, certo? Então, vamos lá, pessoal. A nossa primeira aula termina por aqui, as disposições gerais. Na próxima videoaula, a gente vai estar falando sobre as transgressões disciplinares. Dúvidas vocês podem deixar aqui no canal, mandar mais perguntas, mandar sugestões. E agradeço a todos vocês. Até a próxima aula.